Amém, queridos? Graça e paz. Passando aqui bem rápido na hora do meu almoço, só para poder refletir com os irmãos acerca de um templo que vai ser construído no reino milenar. Nós já aprendemos, aqui no meu canal tem uma série de 5 vídeos em que explico para os irmãos, de acordo com a verdade, que sem sombra de dúvidas o milênio ele será literal e é para o futuro. E dentro desse milênio haverá coisas grandiosas, dentre elas uma construção de um templo físico e literal. Está escrito em Ezequiel, a partir do capítulo 40 até mais ou menos o capítulo 46. Na verdade, de Ezequiel 40 até o 48, nos falam de verdades tremendas que vai acontecer no milênio, das nações que restarão, que serão sacerdotadas por um sacerdócio inferior ao sacerdócio que é da igreja. Da igreja será um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, com os corpos glorificados, e haverá um povo, o povo judeu que vai restar, um povo judeu que vai passar pelo julgamento do tribunal de Cristo e que serão sacerdotes segundo a ordem de Zadok, que vão instruir também as nações com relação aos sacrifícios, porque os irmãos também sabem disso, que no milênio haverá pecado, não para a igreja glorificada não tem mais pecado, ela é imortal, nunca mais vai pecar, mas as nações que restarão vão pecar, está escrito nos profetas, não tem como negar isso. Então haverá esse sacerdócio inferior para poder atender a essas nações que irão de ano em ano na festa dos tabernáculos, conforme está escrito em Zacarias 14, para Jerusalém. Agora, muito interessante, esse templo, ele nunca foi construído. Os irmãos precisam ler Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48. Eu sei que a leitura pode ser cansativa para nós, para a nossa carne, mas ali tem detalhes maravilhosos, queridos. Deus está nos dando de presente detalhes que vão acontecer no reino milenar. São 9 capítulos maravilhosos. E se os irmãos analisarem lá, vão perceber que os moldes desse templo, as medidas desse templo, a maneira como esse templo funciona, ele não tem conexão com o templo de Salomão, que foi restaurado após o exílio. Interessante que Ezequiel profetizou no período em que o povo ainda estava cativo, o povo de Judá. E que antes deles serem restaurados para a reconstrução do templo que foi destruído na ocasião do cativeiro babilônico, Ezequiel teve essa visão de um templo. Só que, se nós analisarmos o templo que foi reconstruído na saída do cativeiro, ele não se encaixa com o templo, com as medidas do templo, com os moldes do templo, com o funcionamento do templo desse que está descrito em Ezequiel do 40 ao 48. Então, meus irmãos, se esse templo ele nunca existiu, ele só pode existir no futuro. E não vai ser esse terceiro templo que estão querendo criar reconstruir lá em Jerusalém. Esse templo é profano. Ele pode até ser construído, mas não tem nada a ver com esse templo de Ezequiel, dos capítulos 40 a 48. Então, muitos irmãos dizem, eu respeito a posição dos irmãos, mas não posso concordar, dizem que esse templo de Ezequiel é a igreja, é Cristo. Só que, meus irmãos, na palavra, nós aprendemos que uma realidade, ele vem antes, ele vem após uma sombra, melhor dizendo. Antes vem a sombra, depois a realidade. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas nós somos a realidade da sombra do templo de Salomão e do templo que foi reconstruído na volta do cativeiro e ampliado por Herodes. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Nós somos a realidade desse templo. Nós somos a realidade do tabernáculo de Moisés. Mas tudo sombras que aconteceram no passado. Só que, conforme eu disse no início para os irmãos, esse templo de Ezequiel, que Ezequiel viu, teve uma visão desse templo. Esse templo ele nunca foi construído. Porque o templo que foi reedificado, os moldes, o funcionamento do templo que foi reedificado é diferente desse templo de Ezequiel, capítulo 40 até o 48. Então, meus irmãos,
diz que no milênio vamos ter coisas tremendas acontecendo. E esse templo, ele exaltará a Cristo e a igreja, queridos. Que a igreja estará no sacerdócio superior, sacerdotando sobre as nações. De Sião virá a lei. Dos lábios do sacerdote deve haver o conhecimento. Nós vamos sacerdotar as nações. Teremos um sacerdócio maravilhoso. Quantos lembram da escada de Jacó? Os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aquilo é profético, queridos. Aquilo é profético. Não aconteceu ainda de forma literal. Mas no milênio, a igreja, ela terá acesso ao céu, reinará na terra, mas terá acesso ao céu. Teremos acesso à presença do Pai, queridos. É anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por causa do nosso corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor, nós teremos acesso ao céu, assim como Jesus foi assunto ao céu. Da mesma forma, com o mesmo corpo semelhante ao corpo glorioso do Senhor, teremos acesso ao céu. Adoraremos ao Pai, aleluia, mas também voltaremos e reinaremos na terra. Então será uma escada maravilhosa, subindo e descendo por causa do corpo glorioso de Jesus. Mas haverá um sacerdócio inferior, que são dos judeus, queridos, que não vão aceitar a marca da besta e que só vão reconhecer Cristo Jesus como Messias na sua volta. Está escrito em está escrito em Zacarias, capítulo 12, que esses judeus que restarão, que não aceitaram a marca da besta, mas que terão uma oportunidade de estar no milênio, eles chorarão como filho unigênito. Eles chorarão amargamente vendo o Filho de Deus voltando. Então esse texto não pode se aplicar para a igreja, porque nós não vamos chorar amargamente na ocasião da volta de Jesus. Pelo contrário, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas e veremos em perpétua alegria. Mas esses judeus, descritos em Zacarias, capítulo 12, chorarão amargamente, porque só vão reconhecer o Filho na ocasião da volta de Jesus. Amém? E que não aceitaram a marca da besta. Haverá um remanescente. Amém, queridos? E com relação às outras nações, elas serão sacerdotadas, não somente pela igreja, mas também serão atendidas por esse povo judeu que vai restar. Então, haverão 3 classes de pessoas no milênio. A igreja glorificada, os judeus que vão restar, que vão ter a incumbência de administrar esse templo, escrito em Ezequiel, do capítulo 40 ao 48. Na verdade, o templo, ele é descrito até o capítulo 47, se não me engano. E a terceira classe são as nações que restarão, que não vão aceitar a marca da besta, que vão ajudar a igreja na ocasião da primeira metade da última semana, em que vai haver fome na terra. Por isso que Jesus fala, né? Estive enfermo, me visitaste, tive fome, me deste comer, sede, me deste beber, me hospedaste. Está falando acerca das nações que fizeram bem aos pequeninos, porque no tribunal de Cristo, Jesus Cristo vai julgar as nações e os povos marcados pelo anticristo. A igreja não será mais julgada para o lago de fogo, ela será julgada para receber galardão. Mas naquele texto de Mateus 25, Jesus está falando acerca das nações que restarão. E a igreja ela não vai governar nesta terra por 1000 anos só com ela mesma. Não! Ela vai governar sobre nações que restarão. Enfim, queridos, o milênio é maravilhoso. A Bíblia nos fala muito acerca do milênio. Os animais não serão mais selvagens. Uma criança de peito colocará a mão na toca de um basilisco. Olha aí, não será picada pela serpente. O boi comerá palha juntamente com o leão. A Bíblia diz, em Isaías 30, que a luz do sol brilhará 7 vezes mais e a luz da lua brilhará como o sol. Haverá longevidade. Quem morrer aos 100 anos estará em maldição. Eu creio que vai voltar a acontecer como acontecia no início. Pessoas vivendo até 600, 700, 800, 900 anos, queridos. Eu creio. Se as nações forem fiéis, a parte das nações que forem fiéis até o fim, elas terão longevidade. Então, a terra ela vai produzir de forma como produzia na época do Jardim do Éden.
Não vai haver mais suor do rosto para as nações. Será um reino de justiça, paz e alegria, aleluia. Mas também haverá pecados, a Bíblia diz que haverá pecados também. Nações, parte das nações também vão pecar. Agora, esse templo de Ezequiel, capítulo 40 ao 48, meus irmãos, esse templo nunca foi construído. Então, se ele nunca foi construído, ele não pode servir de realidade. Para uma realidade espiritual acontecer, tem que haver uma sombra literal do Antigo Testamento. E a sombra literal do Antigo Testamento que nos compara ao templo do Senhor é o templo de Salomão e o templo reconstruído na ocasião do retorno do cativeiro. E também do tabernáculo de Moisés. Amém? Mas o templo, esse templo específico de Ezequiel, ele nunca foi construído. Então ele não pode servir de parâmetro para uma realidade espiritual. Esse templo de Ezequiel, capítulo 40 a 48, não é Cristo nem a igreja. Apontam para Cristo e a igreja no milênio, mas hoje, espiritualmente, ela não pode ser traduzida como a igreja e Cristo de forma espiritual. Por que esse templo? Dado a Ezequiel, vou falar de novo, dado a Ezequiel essa visão antes do cativeiro acabar, e houve uma reconstrução do templo, mas não com os moldes e funcionamentos e detalhes e medidas desse templo de Ezequiel. Então Ezequiel ele viu um outro templo que vai ser reconstruído no milênio. Meus irmãos, esse templo é maravilhoso. As nações vão lá adentrar esse templo, serão sacerdotadas pelo sacerdócio dos judeus. E ao mesmo tempo, todos saberão da obra de Cristo Jesus na igreja. Então vai glorificar a Cristo e a igreja. E de fato eles terão um templo literal para adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho. Amém, queridos? Apenas uma reflexão aqui. Se vocês nunca leram, por favor, leiam Ezequiel, capítulo 40 até o 48. Começa a ler desde o capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, depois fala de Gog e Magog, do Vale de Ossos Secos até o final de Ezequiel. É um acontecimento futuro linear. Depois que os ossos dos marcados pela besta forem sepultados, a Bíblia diz em Ezequiel 39 que durará 7 meses, aí sim ele entra no capítulo 40 e começa a falar de detalhes maravilhosos que vão acontecer no reino milenar. Amém, queridos? Então é isso, uma palavra para poder alegrar o nosso coração e que nós possamos fazer parte da igreja glorificada e que através de Cristo Jesus nós teremos acesso ao Pai no milênio. Teremos acesso ao céu, mas reinaremos nesta terra, de Jerusalém, para todas as nações, como reis e sacerdotes. Amém, queridos? Que nós possamos buscar em primeiro lugar esse reino e essa justiça. E a justiça desse reino, que é do nosso rei, que é um rei justo. Amém? E aí, as demais coisas nos serão acrescentadas. Aliás, na verdade, estas coisas nos serão acrescentadas. Que estas coisas, dentro do contexto, Wagner, suprimento das nossas necessidades. Então, que nós possamos estar empenhados para poder anunciar esse reino vindouro. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades para que possamos cumprir com essa missão. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.